Ficam viúvas e órfãos da completa intranquilidade social, na completa insegurança jurídica. Não me venham com essa conversa de que a viúva vai ficar desprotegida e vai receber menos que o salário mínimo, porque não vai. Nós gastamos 540 bilhões de reais a mais com previdência pública do que com educação, segurança e saúde juntos. E essa reforma significa uma coisa muito simples. O trabalhador vai ter que trabalhar muito mais. 40 anos para receber a sua aposentadoria integral. Na primeira sessão de votação depois do recesso de julho, o plenário retomou o debate da reforma da Previdência para concluir a apreciação da proposta em segundo turno. Entre outros pontos, a reforma estabelece idade mínima para os trabalhadores se aposentarem. São 65 anos para homens e 62 para mulheres. O texto também estabelece regras de transição para quem já está no mercado de trabalho. Parlamentares contrários à proposta apresentaram vários requerimentos na tentativa de adiar a votação. Em que pese a posição de um partido de oposição pela obstrução, mas essa obstrução, ela quer indicar a retirada de pauta, evitar-se que se vote no afogadilho essa matéria. Nós temos muitos problemas a apontar ainda na PEC 06. A oposição fez um trabalho incansável no primeiro turno de votação para retirar do texto as suas maiores crueldades. Conseguimos avanços muito importantes. A oposição está obstruindo e obstruir significa não trabalhar para que o Brasil possa avançar. Vamos, queira a oposição ou não, votar a reforma, a nova Previdência, para que o Brasil possa voltar a crescer e para que nós possamos voltar a fazer com que o país volte a gerar emprego e oportunidade de vida ao povo brasileiro. Nós gastamos 540 bilhões de reais a mais, de acordo com dados do orçamento de 2019, com previdência pública, do que com educação, segurança e saúde juntos. Com a exclusão dos trabalhadores rurais e beneficiários da prestação continuada, senhor presidente, o discurso da oposição, o discurso da esquerda, verdadeiramente perde completamente o seu sentido. Se eu estou falando de aposentadorias, não são de 5, 10, 15 ou 20 mil reais. Nós estamos falando de aposentadorias de 2 mil reais, aposentadorias de 1.800 reais, que cairão não apenas pelo corte do fator que incidirá para quem não atingiu os 40 anos de contribuição, mas também pela mudança da média, que de testa vai cortar em torno de 15%. É isso que nós estamos aprovando, colegas parlamentares. É um verdadeiro escárnio a pobreza do nosso país, um país já altamente injusto em termos de desigualdades sociais e regionais, e nós estamos aprofundando. A oposição criticou a liberação de emendas parlamentares no valor de 3 bilhões de reais, horas antes do início da sessão. Chegamos aqui à reta final, a votação em segundo turno da reforma da Previdência. Demorou um tempo para começar, porque estavam completando o serviço. Qual serviço? Liberar as emendas. 40 milhões de reais para cada deputado que vota com a reforma da Previdência contra o povo brasileiro. Os deputados que votam contra a reforma não recebem. Não são emendas do orçamento impositivo. Isso tem nome. Isso chama compra de votos. Isso é corrupção. Ao contrário do que eu vi alguns deputados da esquerda falando, estaremos votando pelo futuro do Brasil, pela democracia do Brasil. É importante que todos aqueles que estiveram juntos e unidos no primeiro turno, agora
É a hora de mostrar o nosso patriotismo, nossa luta. Depois de mais de 5 horas de discussão, os deputados aprovaram o texto principal da reforma da Previdência em segundo turno. Foram 370 votos favoráveis e 124 contrários. Na quarta-feira, os deputados retomaram a votação de 8 destaques ao texto da reforma. Eram as últimas tentativas possíveis de se mudar a proposta ainda na Câmara dos Deputados. O destaque que gerou mais divergências foi o que tentava retirar um trecho referente à pensão por morte. Conforme o texto aprovado, o aposentado poderá receber um valor inferior a um salário mínimo se tiver outra fonte de renda formal. O governo se comprometeu em apresentar uma portaria que foi assinada pelo secretário nacional de Previdência, o Rogério Marinho, não para substituir o texto constitucional que vai ser construído, mas simplesmente para explicitar. A bancada feminina e a bancada evangélica aderiram ao acordo e, naquele momento, esse conflito foi superado e é o que nós esperamos que aconteça aqui. O governo editou uma portaria, mas ora, uma portaria, basta um ato ministerial para ser mudada. E é por isso que nós temos que colocar que nenhum benefício será menor do que um salário mínimo na Constituição Federal, que já tem hoje e que estão querendo suprimir. Essa reforma da Previdência é uma reforma contra o povo brasileiro. A portaria, ela é confusa, ela colide com a lei, com o texto da reforma e, acima de tudo, ela se insubordina contra a Constituição Federal. E qualquer ação na Justiça derrubará essa portaria. Ficam viúvas e órfãos da completa intranquilidade social, na completa insegurança jurídica, porque se o rendimento dela em um mês é abaixo do mínimo, no mês seguinte ela não receberá a integralidade do seu salário. E isso gera fome, pobreza, iniquidade. É simples e é matemático, pronto, acabou. Se é menor que um salário mínimo, aquilo que se recebe com o aluguel, com o trabalho intermitente, pastelzinho na feira, vai receber sim, integral a pensão. E qual é o mínimo? O mínimo é de um salário. Ela não só receberá pelo menos um salário, como se houver outra renda, será somada a essa, desde que inferior a um salário mínimo. Eu me espantei há pouco com a fala da líder do governo da tribuna dizendo 2 vezes que ninguém vai receber menos que o salário mínimo. Ora, se a líder do governo está dizendo isso, é uma confissão de que a PEC está com problema, de que a PEC não garante esse salário mínimo de pensão nem para a trabalhadora rural, nem para a assalariada rural, nem para a pessoa que está lá por receber a pensão. E diante disso, fica mais evidente ainda a confissão do governo com a assinatura do Dr. Rogério Marinho da portaria para garantir que e convencer a base aliada de que a portaria vai fazer o que a PEC não está fazendo até agora. O objetivo do nosso destaque é garantir que nenhum pensionista receba menos que um salário mínimo. Isso é uma proposta que procura garantir dignidade para as pessoas. O governo anunciou um acordo que, em tese, garantiria esse benefício. Mas se garante, por que não apoia o destaque do PCdoB? Porque nós garantiríamos a proteção na Constituição, não na portaria de um secretário, não numa lei complementar. Amanhã muda o governo. Quem vai garantir esse acordo? As viúvas que não têm renda até um salário mínimo receberão um salário mínimo. Elas receberão um salário mínimo. Mas as que têm renda maior que um salário mínimo vão entrar na regra geral. E aquelas que têm filhos dependentes vão receber mais do que aquelas que não têm filho dependente. É uma regra justa, é uma regra que existe no mundo, que o Brasil não fez ainda, para poder criar a construção de um processo que possa permitir efeito social e fiscal justo. Quero dizer que essa reforma significa uma coisa muito simples. O trabalhador vai ter que trabalhar muito mais, 40 anos, para receber a sua aposentadoria integral, para receber muito menos.
O cálculo não será feito em 80% das maiores contribuições, mas 100% da contribuição para achatar o salário daqueles, dos pedreiros, dos trabalhadores da limpeza urbana, dos vigilantes. São esses que vão pagar a conta do projeto encaminhado para cá pelo presidente Jair Bolsonaro. O plenário rejeitou por 339 votos a 153 o destaque do PCdoB e manteve no texto a possibilidade de pagamento de pensão por morte em valor inferior a um salário mínimo se o beneficiário tiver outra fonte de renda formal. Nenhuma tentativa de mudar o texto prosperou. Agora, a reforma da Previdência segue para análise do Senado Federal. Além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deputados de centro se juntaram à oposição nas manifestações de repúdio à decisão de transferir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para o presídio de Tremembé, em São Paulo. Os parlamentares classificaram como abusiva a decisão da juíza Carolina Lebos. Não se trata somente da defesa do direito de um cidadão, de um ex-presidente da República, mas do Estado democrático de direito. Esse processo de fragilização do sistema judicial do nosso país leva o país para um caos de insegurança jurídica entre todos nós, senhor presidente. O parlamento brasileiro não pode assistir de maneira silenciosa esse ataque ao Estado democrático de direito. Aquilo que a presidência da Câmara puder acompanhar junto com a bancada do PT, nós estamos à disposição. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor o direito do ex-presidente seja garantido. Além de manifestações de vários partidos políticos, de várias lideranças políticas, inclusive a de Vossa Excelência, pudesse se transformar e se expressar através de uma nota, de um manifesto de apoio pluripartidário, suprapartidário, de rejeição, de repúdio e de condenação a esse gesto antidemocrático, de afronta aos direitos do presidente Lula. O que esta juíza fez é um equívoco que afronta a ordem jurídica, que hoje pode até sacrificar os direitos de um líder de esquerda, mas se continuar a leniência, o silêncio e a covardia da direita que aplaude hoje o sacrifício de um líder da esquerda, amanhã será o líder da direita que será sacrificado, e eu espero que não com a covardia daqueles que se postam na esquerda democrática. Eu que sou de um partido de centro, esta transferência é expressão de uma vingança privada que atenta contra a ordem jurídica, porque o ex-presidente já tem direito adquirido à progressão de regime no regime semiaberto, porque já cumpriu 1/6 da pena e tem bom comportamento carcerário. E em nome do Estado Democrático de Direito, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana e da imparcialidade do Poder Judiciário, que eu falo em nome do direito e da justiça. Gostaria de só aproveitar esse momento para parabenizar a juíza Carolina Lebos, que determinou a transferência do presidiário Luiz Inácio Lula da Silva para Tremembé, e que, inclusive, o despacho não fala nada sobre determinação de cela especial. Então, tudo indica que Lula vai ficar em cela comum, que é onde ele tem que ficar, afinal de contas, ele não tem curso superior, justiça seja feita. Então, parabenizar a doutora Carolina e dizer que nós queremos que Lula passe muitos e mais muitos anos aonde ele tem que estar, que é na cadeia. Fiz aberta oposição ao governo do presidente Lula. Inclusive, ocupei a liderança da oposição aqui nesta casa contra o governo do PT. E, não obstante esse histórico de oposição aos governos do PT, neste momento me uno àqueles que se opõem a esta decisão de levar o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a um presídio federal. Ele, como ex-presidente da República, tem o direito de fazer o início do seu cumprimento de pena ou por meio de prisão provisória, o que seja, em sala de Estado maior, com acomodações dignas e apropriadas para um ex-chefe de Estado. Eu diariamente
quando da prisão do ex-presidente Lula, visitava aquelas famílias que moram no entorno da Polícia Federal, lá no Santa Cândida, em Curitiba. E eu vi a desgraça que virou a vida dessas famílias, com um bando de baderneiros, cheio de drogas nas ruas, garrafas de vodka, de uísque, baderna geral, agressões verbais contra crianças, contra mulheres, tudo isso lá na delegacia de Curitiba, fácil de achar. E para mim, poucas vezes eu me posiciono aqui nessa tribuna, nesse primeiro semestre, mas é de uma hipocrisia imensa, é de uma desonestidade intelectual falar de Lula livre, falar de um condenado pela Lava Jato e querer criminalizar quem o prendeu. Uma das marcas da evolução do processo civilizatório no direito penal é a superação da vingança pelo critério de justiça. A vingança é critério da Idade Média. O que está acontecendo com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula, é a superação da vontade do juiz à lei. E, na verdade, não está acontecendo com o presidente Lula, está acontecendo no processo judicial brasileiro. Ainda no final da tarde de quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 10 votos a 1 suspender a decisão da Justiça Federal do Paraná. Com isso, o ex-presidente Lula vai permanecer em Curitiba. Eu pedi a palavra para registrar a importância da atitude do presidente Rodrigo Maia no início da sessão hoje, quando ele tomou uma decisão, quando ele expressou uma posição sobre a condição extemporânea da transferência do presidente Lula. E dizer, senhor presidente, que nós vivenciamos ali um momento histórico. Porque naquele momento, e Vossa Excelência disse, não estávamos ali governo ou oposição. Nós estávamos ali pela dignidade humana, pelo que é justo e pela Constituição. Por isso, senhor presidente, agradeço a esta casa a oportunidade de viver este momento aqui para ver a Câmara dos Deputados com uma posição altiva e uma posição firme em torno do Estado Democrático de Direito. Quero aplaudir a atitude suprapartidária do Parlamento Brasileiro. Quero aplaudir a atitude do presidente da Câmara. Quero aplaudir a decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Quero aplaudir a atitude que tivemos da amplitude política. Quero aplaudir a atitude do ex-presidente Lula, que se mantém altivo diante de todas as injustiças. E quero fazer um apelo para que nós tenhamos a capacidade de dar continuidade a uma convivência que coloque a democracia acima de muitas divergências que aqui tenhamos, mas que a gente não abra mão de preservar esse valor democrático que a gente pode construir. Mais de 500 indígenas foram surpreendidos neste dia com bombas de gás lacrimogênio lançada pela polícia, inaceitável em Mato Grosso do Sul. Os indígenas Quiniquinau, com as crianças, com os anciões ali dormindo, isso é uma barbárie. Temas de interesse nacional debatidos em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. De forma humilhante, tem rotulado os produtores rurais, os pequenos, os agricultores familiares, os médios, os grandes, tem rotulado como criminosos, como transgressores da lei. De uma forma covarde, chegaram a utilizar personagens infantis para questionar a qualidade dos produtos brasileiros.